Fala rapaziada, o canal que fala é João Andrade, vem aqui trazer as dicas do dia 16 de fevereiro. Sejam bem-vindos, esse é o Quebrando a Banca. Não esquece de curtir, compartilhar, você que não é inscrito se inscreve, receba os melhores palpites do YouTube, os mais estudados, diversos sites, diversas fontes e o mais preparado para você, apostador, tá? Então vem com nós que é sucesso e solta a vinheta, papá. Rapaziada, de Europa League, uma liga que costuma ter um campeonato, na verdade, europeu, que costuma ter muitos gols, né? Essa primeira fase é quando unifica os terceiros colocados dos grupos da Champions League, que tem uma nova oportunidade de jogar uma competição europeia, e os que se classificaram na fase de grupos, obviamente. Então, vou passar agora para vocês boa parte dos jogos, os mais seguros, da minha visão, e alguns dos campeonatos no Brasil, principalmente estaduais, tá? Então vamos lá. O jogo que analisamos, que eu analisei, foi Celta de Vigo e Shakhtar Donetsk. O Shakhtar foi o único time com 100% e venceu todos os jogos na fase de grupos da Europa League. E, além disso, tem um saldo de 21 gols, o que é muito bom para 6 jogos. A equipe que costuma marcar tem muitos brasileiros e é uma equipe que costuma marcar gols, e até porque esse número mostra isso, é um dos melhores ataques da competição. O Shakhtar não joga a partida oficial há 2 meses, isso é verdade. Muita confusão lá pela Ucrânia, enfim, guerra. E, por outro lado, o Celta joga bastante. Esse ano já foram 11 jogos em 1 mês e meio, praticamente. Então a equipe juntando Copa do Rei, os 2 jogos, os 4 jogos da Copa do Rei, os jogos do Campeonato Espanhol, enfim, foi bem puxado. Mas eles vão manter a pegada e, para esse jogo, é um jogo de defesas fracas e de ataques que conseguem marcar. E água aspas pro lado do Celta, principalmente, o Shakhtar com seu conjunto brasileiro que costuma marcar muitos gols. Então, para esse jogo, houve mais de 2 gols e meios e ambas equipes marcam em 9 dos últimos 15 jogos do Celta de Vigo em casa em todas as competições. Copa do Rei, Europa League e Campeonato Espanhol. Então, isso mostra que mais 2,5 ambos marcam, costumam bater nos jogos em casa do Celta. E a defesa no Celta, como eu disse, além de ser muito confiável, tem um trabalho muito bom ofensivo do Shakhtar. Então, para esse jogo, deve ser um jogo bem movimentado. Celta de Vigo e Shakhtar Donetsk, mais 2,5. Mais 2,5 gols é o palpite para esse jogo, tá? O outro jogo que analisamos foi AZ Alkmaar e Lyon. Tanto a AZ quanto o Lyon concederam 77% dos seus últimos 13 jogos em casa e fora. Ou seja, no geral, apanhado geral, tanto em casa e fora, eles sofreram gols em 77% dos jogos. O AZ bateu em 60% dos jogos, ambos marcam, e o Lyon marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos fora de casa. Então a equipe costuma marcar tanto viajando quanto no seu próprio terreno, no seu próprio estádio. Isso é um dado interessante. Ambos marcam, bateu nos últimos 6 jogos do AZ, e o Lyon nos últimos 6 bateu em 4. Então, no modo geral, tanto fora em casa. Os últimos 6 jogos, independente do mando de campo. Então, o palpite para esse jogo é ambos marcam. São 2 equipes ofensivas e que deve ser um jogo movimentado, como é tradicional na Liga Europa. Anderlecht e Zenit, um jogo de gols. Anderlecht costuma marcar gols e o Zenit também tem uma equipe muito boa, ofensivamente falando. Principalmente Juliano tá lá, tá muito bem também. Então, o palpite para esse jogo é mais 2,5, tá? Mais 2,5. Mönchengladbach e Fiorentina. Borussia Mönchengladbach seco. Fiorentina fora de casa é bem fraquinha e o Mönchengladbach jogando no seu estádio lá em Gladbach não deve ter muita dificuldade, deve vencer. Legia Varsóvia contra o Ajax, ambos marcam. O Legia que vem muito bem, vem marcando gols em quase todos os jogos que disputa, tanto em casa quanto fora. E o Ajax é uma equipe também muito ofensiva e que às vezes costuma levar gols. Então, ambos marcam, Legia Varsóvia e Ajax. Atlético Bilbao e Apoel, Atlético Bilbao seco, tá? Atlético Bilbao seco joga em casa no País Basco, deve vencer tranquilamente o Apoel
Pelo Campeonato Paraibano, Campinense contra o Paraíba, Campinense seco. Precisa vencer para chegar no quadrangular final. Tá em sexto colocado, precisa vencer para encostar ali, pelo menos no quarto lugar. Campeonato Alagoano, Cio contra o Asa, Asa seco. Precisa vencer e vai com o time titular, já pesquisei tudo certinho. CRB e CSE, CRB seco. O CRB joga em casa e precisa vencer mais do que nunca. Perdeu pro Asa e o clássico, então precisa vencer. Pelo Campeonato Baiano, Galícia e Jacuipense. Jacuipense seco. Galícia vem mal e joga em Salvador. Jacuipense também costuma jogar em Salvador, então não deve ter. Pelo Campeonato Baiano, Galícia e Jacuipense seco. O Galícia é um time muito fraco e o Jacuipense costuma se portar bem e deve vencer essa partida, tá bom? Então, muito obrigado. Você que gostou, se inscreve, curte, compartilha, comenta, manda pros amigos, nos ajude, porque nós tentamos, né, todos os dias ajudar vocês. Acertamos os da Champions hoje, hein? Os outros jogos ainda estão rolando, mas tamo bem, valeu? Tamo junto, é nóis!